Boa noite a você que nos acompanha. Falamos de Aparecida, onde está acontecendo, onde acontece até amanhã a 59ª Assembleia Geral da CNBB na sua etapa presencial. Tivemos a etapa virtual no mês de abril e agora a etapa presencial. E hoje o programa Diálogo dos Bispos é muito especial. Nós temos a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Muito obrigado, Dom Odilo, que recém-chegado de Roma está aqui conosco. Agradeço de coração. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É um momento de diálogo. Estamos quase no final da Assembleia da CNBB, mas ainda deu para chegar pelo menos para este momento. Também aqui conosco o cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Também chegou há poucas horas aqui no Brasil, Dom Odilo. Boa noite. Chegamos juntos, só que está Dom Odilo em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos com os mesmos horários. Estivemos justamente lá na reunião dos cardeais em Roma e coincide justamente com a 59ª presencial, mas quero cumprimentar todos vocês que nos ouvem, veem, acessam, assim como também os que estão aqui presentes para esse momento muito bonito que nós temos toda a Assembleia, que é o Diálogo dos Bispos. Dom Orani João Tempesta, Dom Odilo Pedro Scherer vai conversar muito com você, amigo telespectador, conosco, nessa experiência do consistório vivido ao longo da semana passada, sábado, a Rede Vida transmitiu, também a missa com o Santo Padre na terça-feira, enfim, detalhes do consistório. E aqui sobre a Assembleia Geral, sobre a 59ª Assembleia Geral na etapa presencial, tivemos a votação, a revisão do missal, um trabalho que vem aí de 18 anos. Nós convidamos, querido amigo da Rede Vida de Televisão, bispo de Paranaguá, foi bispo auxiliar de São Paulo, Dom Edmar Peron. Dom Edmar, trabalho de 18 anos, e agora com as votações. O que significa essa Assembleia para a revisão do Missal Romano? Boa noite. Boa noite. Irmãos, essa Assembleia significa que houve uma corrida de revezamento em que uns começaram bem e os outros deram continuidade, e nós concluímos esta grande corrida de 18 anos e pudemos passar a linha de chegada. Então, é um momento de trazer no coração a história feita, porque é importante sempre realçar que o missal não é de uma comissão que trabalha para a revisão e a tradução, mas é da Conferência Episcopal. Então, sempre este encontro da comissão com a conferência, a comissão que prepara os textos, a conferência que os aprova, que faz as suas indicações, suas proposições. Então, é um momento de chegada, por isso é um grande momento de ação de graças. É um momento também de expectativas, porque agora começa aquela questão assim, quando vai começar o seu uso, quando retorna de Roma? Bem, são perguntas que eu gostaria muito de tê-las já na ponta da língua, mas por enquanto o que nós temos é que esta parte presencial da nossa Assembleia pôde votar pela última vez o missal, no sentido de que as últimas partes que não tinham sido votadas foram votadas e, finalmente, uma votação geral a respeito do missal, da aprovação do missal. Que mudanças, para o amigo telespectador acompanhando, que mudanças são mais sensíveis assim com relação ao missal? A gente tem que compreender que, quando a gente fala de mudanças, as pessoas pensam de mudanças dos ritos, como se a gente fosse celebrar de um outro jeito. Não é uma mudança dos ritos. Quando o Papa São João Paulo II promulgou a terceira edição do missal, ele mandou que fossem traduzidos os novos textos e fosse feita uma revisão de todo o texto. Então, é claro, nós temos uma nova linguagem nos textos, e eu posso garantir que com as muitas reuniões, as mais de 70 reuniões desse tempo da pandemia, houve uma preocupação grande em buscar as palavras mais adequadas para traduzir o sentido do latim para a nossa língua. Então,
a gente sempre chama isso na CETEL de uma dupla fidelidade. A busca da fidelidade ao latim e a busca da fidelidade à nossa língua. É claro que se mantém para nós algumas conquistas, como, por exemplo, aquelas pequenas aclamações das orações eucarísticas, que as pessoas costumam chamar de respostas. Aquelas pequenas aclamações, elas estão presentes nas orações eucarísticas, porque já tinham sido votadas em outras assembleias, porém elas foram harmonizadas, de maneira que, por exemplo, sempre depois daquela parte que chamamos ofertório na oração eucarística, a aclamação seja sempre: recebei nossa oferta, ó Senhor, que não haverá uma outra. Assim as comunidades podem guardar no coração aquela maneira de participar da oração eucarística sem ficar com muitas preocupações. O que eu digo agora? É claro que nós compreendemos que tem aqueles elementos novos que não estavam, porque para, por exemplo, cada dia do Advento, agora nós temos uma missa inteira. Quando a gente diz missa inteira, a gente está dizendo que tem a oração coleta, que conclui os ritos iniciais, a oração sobre as oferendas, aquela oração dirigida a Deus um pouquinho antes da oração eucarística, e a oração após a comunhão. E na edição do missal, tudo isso estará em uma única página, de maneira que, ao celebrar, quem estiver presidindo não tenha que ficar procurando as várias páginas. Então, nesta apresentação, nós temos missas inteiras, nós temos o resgate da oração de bênção sobre o povo no tempo da Quaresma, que é uma tradição muito antiga e que foi resgatada. E nós temos, na parte sensível da devoção do povo, nós temos o calendário dos santos, que inclui agora novos santos, os nossos do Brasil, e outros que o Papa julgou importante que estivessem para todo o calendário de toda a Igreja. Algumas festas foram mudadas. Por exemplo, o Papa Francisco mudou os textos de Santa Maria Madalena. Ele propôs que ela fosse celebrada como uma festa com orações do prefácio, por exemplo, próprias. Santa Marta agora tem consigo os irmãos, porque não é mais somente a festa de Santa Marta, mas é a festa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Então, o santoral, esta segunda parte do livro que chamamos missal, ele vem atualizado, e a primeira parte, aquela que proclama Cristo no mistério da salvação, chamada próprio do tempo, também ela tem, então, uma maior clareza nos seus textos. Nós temos alguns prefácios novos, que esperamos Roma confirme, pastores, doutores, que não estavam presentes na edição oficial em latim, mas que nós tomamos do missal italiano e a conferência aprovou. Então, para dizer que tem vários elementos novos, mas, para mim, o importante seria que nós descobríssemos em nossas comunidades uma maneira de transformar o livro missal numa fonte, ou seja, o livro tornar-se fonte de nossa vida espiritual, de nosso crescimento na fé. Também interessante, Edmar, aquela questão, né, além da tradução, da fidelidade ao latim e também às nossas expressões, né, a importância que, como acabo de dizer, lex orandi, lex credendi, né? E às vezes a pessoa nem sempre respeita, né, os textos, etc. E acho que é uma questão interessante de poder mostrar que aquilo que nós vamos rezando nos ajuda também na nossa vida de crença também, não é? A gente diz assim, a gente crê o que celebra, né? Então, a minha fé, ela encontra expressão ali, no jeito de celebrar, no rito celebrado. Então, para a igreja,
aquilo que nós celebramos proclama o que nós cremos, as coisas vão juntas. Era isso que o senhor queria destacar, sim, exatamente. Né? E aquela questão, com a igreja dinâmica, sempre tem novas canonizações que não estão no missal antigo, né, que são as novas canonizações no mundo inteiro, além das do Brasil também, e que agora são incorporadas, né? Isso. E precisações, por exemplo, a Instrução Geral do Missal Romano dizia assim que à frente da procissão vai a cruz. Qual cruz? Então agora se precisou a cruz, vírgula, com o Cristo crucificado voltado para frente. Então, assim, tem também essas pequenas orientações que clareiam o rito, né? São João Paulo II tinha incorporado novos santos, mas sabemos que o Papa Francisco já canonizou outros e ele também os quis dentro do calendário, né? Não todos, mas alguns estão presentes ali. O calendário dos santos, a gente sempre tem que compreender que é um calendário para contemplar a catolicidade, né? Aquele amplo da igreja com os santos que vêm das diferentes regiões do planeta, as diferentes experiências da igreja. Isso enriquece muito, desde que a gente tome os santos também na pregação, na apresentação da homilia, a fim de que não seja somente um passar pelos santos do calendário. Dom Odilo, foi um trabalho de 18 anos, né, nessa revisão. O que o senhor destacaria, o senhor presente ali também, nas assembleias, enfim, no CONCEP, ao longo dos 18 anos, o que o senhor destacaria dessa caminhada da revisão do missal? Então, Dom Edmar dizia, foram mais de 70 reuniões durante a pandemia, ou da pandemia para cá. Isso. Mas a pandemia não durou 18 anos, né? Então, o trabalho da revisão do missal, ele vem de 18 anos. De fato, do que se tratou? É preciso entender que, então, o Dom Edmar dizia que o Papa João Paulo II fez a edição típica do missal. O que é edição típica? É a edição em língua latina do missal romano, missal, portanto, da liturgia renovada do concílio, né? E desta tradução, isto é, desta forma típica latina, é que todas as línguas precisaram rever as traduções que tinham antes e adequar alguma tradução que talvez não fosse tão exata. E foi isso que foi feito ao longo de 18 anos. Naturalmente, um trabalho grande da Comissão de Textos Litúrgicos da CNBB, uma comissão de peritos, estudiosos de liturgia, etc. Pois também das comissões de liturgia, ultimamente a Comissão Episcopal Pastoral de Liturgia, atualmente é Dom Edmar, mas antes dele outros bispos foram presidentes. Então, um longo trabalho que também passou por várias assembleias durante o tempo que foi passando e em que se aprovaram. Por exemplo, lembro que numa assembleia nós aprovamos os prefácios das missas. Em outra assembleia nós aprovamos, por exemplo, as orações dos santos, né? E assim por diante. Então foi por partes que foi possível, porque fazer tudo de uma vez seria quase impossível. De maneira que o que se fez agora foram praticamente as orações eucarísticas nesta Assembleia, né? A votação precisou ser principalmente das orações eucarísticas, para finalizar. Porque nesse período que nós tivemos então de pandemia, nós descobrimos as reuniões online, virtuais. E daí o que aconteceu? Um texto que seria apresentado aos bispos na Assembleia do ano 2000, aquele texto passou por uma revisão total. Porém, era revisão assim, gramatical, de expressões e tal. Mas à Assembleia foi apresentado aquilo que não tinha sido votado, que era a última revisão das orações eucarísticas e de outros textos novos que também não tinham sido votados. Isso é importante, o que Dom Odilo disse. Não é que o missal tenha sido
todo revisto e aí apresentado à Assembleia para que a Assembleia votasse tudo. Não. À medida em que se fazia a revisão, aquela parte se apresentava aos bispos. No outro ano, o outro trabalho anual se apresentava à Assembleia dos Bispos. É assim que os bispos foram sendo os que garantiam o caminho feito pela Comissão Episcopal de tradução dos textos litúrgicos. Diálogo dos Bispos, e você pode participar, amigo telespectador, e de forma digital. Você entra no YouTube da Rede Vida e entra no link Rede Vida ao Vivo. Você, inclusive, assiste pelo celular, pelo seu computador, no seu smartphone ou também na sua Smart TV, pelo YouTube a Rede Vida, e você pode, se inscrevendo no YouTube, enviar a sua pergunta para a gente. Então, uma pergunta, o nosso contato de interação com você, amigo telespectador, é pelo YouTube da Rede Vida. Lógico, você também pode assistir a Rede Vida pelo canal aberto, canal em HD em todas as capitais, em grande parte, quase 100% do território brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Hoje, com as presenças do cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, do cardeal Dom Eni João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e de Dom Edmar Peron. Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, no Paraná, e falando bastante aqui sobre o Missal Romano. Dom Edmar é da Comissão Episcopal de Pastoral para a Liturgia da CNBB. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos ao vivo, aqui com o programa Diálogo dos Bispos, diretamente de Aparecida, na 59ª Assembleia Geral da CNBB, na sua etapa presencial. Dom Odilo, a gente está falando muito do Missal Romano, um dos destaques aqui da Assembleia, da nossa conversa. Os textos litúrgicos são patrimônios da fé da Igreja? Exatamente isso? Por quê? O texto litúrgico, o Dom Edmar já falou, é a expressão rezada da nossa fé. E por isso a Igreja olha com muito cuidado a expressão rezada dos sacramentos todos, não só da missa, todos os sacramentos, porque eles são expressão daquilo que a Igreja crê. E é por isso que também não é permitido que o celebrante ele modifique o texto, faça do seu jeito, invente na hora. Os textos da liturgia são textos do magistério da Igreja. Lembro que depois do sínodo sobre a Eucaristia, creio que foi em 2003, 2004, 2003, foi dito exatamente isso, que são textos de magistério da Igreja e não é permitido alguém privadamente inventar ou modificar, porque é a Igreja, pelo magistério, pelo seu magistério, que determina a forma de fazer a liturgia. A oração privada, pessoal, cada um faz com as suas palavras, espontaneamente. E também as devoções. Agora, quando se trata da celebração da liturgia, o texto deve ser respeitado integralmente. Mas temos que lembrar que nós temos muitas opções, né? E parece-me que agora acrescentaram-se muitas outras opções que se pode escolher, né, para expressar isso, né? As opções também estão votadas, indicadas. Exatamente, né? Então não precisa inventar. Há não muitas precisa opções. Inventar. Existem opções. E que foram acrescentadas mais ainda, né? Sim. E depois, eu acho que nós devemos acolher o texto com simplicidade, sabendo que antes de nós, as pessoas rezaram, se santificaram com esses textos, foram santificadas por Deus rezando esses textos. Para a tradução, peritos se debruçaram, estudiosos se debruçaram, e depois a gente acha que a gente pode mudar assim, né, de qualquer jeito. Não, mas acolher com humildade que outras pessoas compreendem mais. Eu, na comissão, eu sou coordenador, porque quando se fala de latim, a gente olha para quem estudou muitos anos o latim. Quando se fala gramática, eu olho para o outro para dizer. Então, assim, eu acho que essa simplicidade de saber é um dom que a Igreja coloca nas mãos das nossas comunidades. É a sua fé colocada ali. Então, ir acolhendo com gratidão o missal como expressão mesmo. É isso que eu creio, porque é isso que a Igreja crê. O catecismo é muito claro quando diz que o eu creio está dentro do nós cremos, né? A Igreja crê
e eu creio aquilo que a igreja professa. Eu acho que é muito importante a gente se manter ao texto. Claro, se há uma edição, é porque algumas coisas precisaram ser consideradas, revistas. Isso pode ser proposto ao magistério do Papa, da Conferência Episcopal, para que se façam novas mudanças, ajustes, mas não cada um ir por conta própria fazendo, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, né? E se dizia assim, o senhor comentava das várias opções. Então, por exemplo, nós não tínhamos prefácios para a celebração dos doutores e doutoras da igreja. Foram incluídos novos prefácios para quando se celebram esses santos. Nós temos mais prefácios dos mártires, dos pastores, justamente para oferecer a possibilidade. As orações eucarísticas, cada uma tem uma riqueza particular que dá sentido à nossa oração. Então, eu entendo que a facilidade da oração eucarística 2, da oração eucarística 5ª, que entraram já na mentalidade, no coração, elas estão à nossa mão. Mas que pena se a gente fala de variedade, nós não utilizássemos todas as orações eucarísticas que o missal apresenta. Então, às vezes as pessoas dizem, vai ter nova oração eucarística? Eu me pergunto, nossas comunidades rezam todas as orações eucarísticas? Quantas que a pessoa conhece mais, né, de todas elas, né? Quantas orações? E dentro das orações, as opções também de ou, né? Só para curiosidade, o missal contempla quantas orações eucarísticas? 14, não? 14, precisa inventar outra. Eu preciso contar, mas... 14 orações. A primeira, famosa, o Cânon Romano, é de origem muito antiga, com alguns ajustes ao longo do tempo. Depois a oração eucarística 4ª, eu acho extraordinária, belíssima, que traz toda a louvação da história da salvação. Eu gosto muito de pensar que com estes textos rezaram tantos santos, né? Tanta gente louvou a Deus, e louva a Deus, adora, expressa a sua gratidão a Deus, por meio desses textos que nós também temos à mão, que nós podemos usar. Nossa, não é bonito a gente entrar nesse coro da igreja que do nascer ao pôr do sol, de um extremo a outro da terra, de um século a outro, proclama os louvores de Deus com essas palavras. É claro, pode ser com outras palavras, mas isso não cria uma comunhão, uma unidade na qual a gente se sente parte, a gente não está sozinho louvando a Deus. É muito bonito pensar isso. Valdir Nobre manda pelo YouTube da Rede Vida, que você pode participar. Senhores bispos, Paulo Júnior, boa noite. Pergunto, houve algum acréscimo ou supressão de bênção solene e forma do diácono de despedir o povo? A pergunta é do diácono Valdir Nobre, da Arquidiocese de BH, Belo Horizonte. Não, as bênçãos, eu citei antes, foram incluídas as bênçãos sobre o povo para o período da quaresma. Então, imaginemos que para cada dia da quaresma há uma bênção específica. Está lá como opcional, mas é o texto resgatado da tradição. Era um texto do missal anterior ao Concílio Vaticano II, que não estava no nosso atual missal e que agora são textos que estão presentes. Porém, outras orações de bênção e de despedida não estão contempladas nesta nova edição do missal. Roberto Gardini, a partir de quando o missal novo será utilizado pelas paróquias? Roberto Gardini. A gente tem que ter um pouco de paciência, Roberto. Então é assim, a Assembleia votou, isto é, aprovou os textos para o Brasil. Estes textos agora serão transformados no livro, o missal, alguns exemplares para serem enviados a Roma, a fim de receberem de Roma uma confirmação.
ou uma aceitação, porque, por exemplo, esses prefácios dos doutores que não estão no texto latino, é preciso que Roma aceite que eles estejam no nosso missal. Roma, confirmando todo esse caminho, então volta para as mãos da Conferência Episcopal, que então sim determinará a partir de qual data se iniciará. Tem muitas expectativas. Tem aqueles mais otimistas assim que falam do início da Quaresma, alguém até falou do início do Advento. Opa. Eu já ficarei contente se em Pentecostes do ano que vem tudo já estiver em nossas mãos. Por quê? Não é somente uma questão de termos o livro. Eu acredito que é um momento importante para a Igreja do Brasil fazer uma iniciação a esse livro, né? Isto é, ajudar as pessoas a compreenderem a beleza da nossa fé presente ali nesses textos e ritos contidos no Missal Romano. Qual que é o exemplo dentro disso que a gente está conversando, Dom Odilo, Dom Orani, do Papa Francisco? Antes de responder a pergunta, o Padre Assis, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Água Doce do Maranhão, queria saber se mudou, se foi acrescentado alguma oração eucarística. Os senhores já responderam. Fica o registro do amigo telespectador Padre Assis, paróquia Nossa Senhora do Carmo. O exemplo do Papa Francisco com relação à liturgia como patrimônio da fé da Igreja, Dom Odilo. Eu gostaria de entender melhor a pergunta. Do Papa Francisco, né? Dentro disso que a gente está conversando, sobre o missal romano, sobre o estudo da liturgia, de que forma que o Papa Francisco ele é exemplo, ele é um guia nesse processo. Sim, ele acabou de publicar um texto, né? Desiderio Desiderávio, que justamente fala sobre isso. Necessário que se estude, que se aprofunde, que se ame a liturgia, que se a respeite e tudo mais. Quer dizer, Papa, além... Inclusive a estudar a Sacrosanto Concílio, né? A Constituição pastoral sobre a liturgia, né, do Concílio Vaticano II, para entender o espírito da renovação da liturgia a partir do Concílio. O Papa está insistindo nisso. Acho que também a gente poderia tomar essa pergunta naqueles dois sentidos. Ele fez algumas mudanças, porque, por exemplo, aquilo que já era uma prática nas nossas comunidades, que para o lava-pés nós escolhíamos pessoas, independente se eram homens ou mulheres. Então, ele agora disse que essa prática ela é autêntica, que pode ser assim nas comunidades. Isso não estava no missal, então isso está presente. Eu já citei a festa de Santa Maria Madalena, citei a mudança da festa de Santa Marta, e depois, por outro lado, a obediência dele ao missal romano. Eu acho que ele reza bem, com sobriedade, com simplicidade, a própria liturgia que ele preside, né? Então, eu acredito que ele é testemunha porque ele ajudou a integrar novos elementos da liturgia da missa, mas porque ele mesmo depois assume aquilo que está no missal, né? Eu acho que esse daqui é importante, porque também às vezes a gente fica olhando assim, em Roma faz isso, em Roma faz aquilo. Eu acho que a gente deveria considerar o que é realmente que se faz e que está no missal, o todo. Porque tem coisas assim que a gente só pega porque a gente gosta, mas a gente não pega o todo, né? A hora que a gente vai para o campo da música, então a gente esquece tudo que é da liturgia presidida pelo Papa, porque a gente quer fazer do jeito da gente, né? Certos ritos também a gente quer fazer do jeito da gente, não importa como está lá no missal. Mas aquela roupa lá é bonita, então agora eu vou pegar aquilo ali. Então assim, pegar o todo da liturgia, deixar que a liturgia nos eduque na fé, deixar que a liturgia nos tome pela mão e nos ajude a crescer na fé. Acho que esse daqui é um legado que ele nos deixa, porque é o que ele nos transmite. E como o senhor lembrava, tudo isso ele praticamente recolheu os ensinamentos dele
nesse último documento que escreveu sobre a formação litúrgica do povo de Deus. E nesse ponto também, Edmar, essa questão também, a importância, né, de que essa tradução, todo esse trabalho feito durante 18 anos, o colocar em prática aquilo que na língua portuguesa para o Brasil, que algumas coisas é para toda a língua portuguesa, né, outras são especiais só para o Brasil, né, que mostra um pouco aquilo que é enculturação. Não é cada um que resolve enculturar a liturgia, fazer a seu bel prazer, né? Já existe pronto e com as várias opções que existem ali, né? Também é outra questão que sempre vem em relação aos textos, né? Dom Odílio, queria... Não, em relação à liturgia, eu creio que o mais importante de tudo é a celebração da liturgia com fé, né? Participar da liturgia, entrar no espírito da liturgia, celebrar com a igreja, lembrando que a liturgia, seja a Eucaristia, mas também sejam os outros sacramentos, seja até mesmo a liturgia das horas, é a oração da igreja, e por isso, quando nós rezamos com a igreja, mas com a consciência de que é Cristo que reza com a sua igreja, e quem preside está ali presidindo em nome de Cristo, e, portanto, como também disse a igreja, é Cristo que de fato preside sempre a comunidade que celebra, que reza, que louva, que adora, que pede perdão. Então, no espírito da liturgia é que a gente deve entrar mais do que simplesmente estar preocupado com as formas exteriores, senão a gente acaba se tornando ritualista ou letrista e acaba até mesmo perdendo a fé no mistério celebrado. Eu creio que isso é fundamental para a gente bem participar da liturgia. Se posso acrescentar uma coisa, Paulo? O senhor dizia da enculturação. Então, isso daqui também se expressa, por exemplo, nós teremos 2 missais para a língua portuguesa. Aquele que foi aprovado para Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Ilha da Madeira, que é com a sua linguagem, e o que será aprovado para o Brasil. Porém, tudo aquilo que fala da Assembleia e as palavras da consagração, isso são as coisas comuns, são iguais no nosso, aprovado para o Brasil, e neste outro, aprovado para Portugal e os demais países de língua portuguesa. O Elvio Germano, boa noite aos cardeais da nossa igreja, Dom Odílio, Dom Orani, pergunta: a fidelidade que se deve aos textos do missal vale também para os rituais? É a pergunta do Elvio Germano. Dom Odílio, Dom Orani. Os rituais também, certamente, embora nos rituais existe uma enorme variedade de opções, naturalmente, dentro do texto, existem sempre as alternativas possíveis, de maneira que não é nem necessário inventar, é pegar o ritual e estudar bem o ritual, e você tem ali uma série de alternativas propostas. Claro que o essencial do rito será aquele mesmo, né? Por exemplo, no batismo, não pode alterar as palavras do batismo, a forma do batismo. Agora, nas leituras escolhidas e nos ritos complementares, existe uma série de alternativas possíveis. Assim também, nos outros sacramentos, tem o essencial da forma do sacramento, ali não se mexe, mas existem uma série de alternativas já dadas pelo próprio ritual. Então, é dar-se ao trabalho de preparar-se, escolher, ajustar para cada celebração. Isso foi uma mudança, né, na época do pós-Vaticano II, que antes o ritual era bastante direto, né? Era próprio, e com o Vaticano II vieram as várias opções, ou essa fórmula, ou outra. Então, é que você não pode chegar para um sacramento e usar o ritual pura e simplesmente seguindo diretamente. Tem que estudar e verificar qual a opção que eu vou utilizar nessa circunstância, nesse momento aqui agora, né, em que é necessário que se prepare para isso. É muito mais rico, digamos assim, o ritual com todas as opções que tem. Mas é claro, tem que seguir aquilo que faz parte, até para certa validade também, né? Converso com Dom Edmar Peron, converso com Dom Edmar Peron no Diálogo dos Vistos, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, bispo de Paranaguá, no Paraná, e os cardeais Dom Odílio Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo,
Dom Ani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que, aliás, regressaram agora há pouco de Roma, estão aqui conosco no programa Diálogo dos Bispos. E no último bloco vamos conversar um pouco sobre o consistório, como é que foi essa experiência lá em Roma, a vivência lá no Vaticano. Já voltaremos. Estamos de volta com o Diálogo dos Bispos sobre a 59ª Assembleia Geral da CNBB, na sua etapa presencial. Um dos pontos de destaque dessa Assembleia, a votação sobre a revisão do Missal Romano, um trabalho de 18 anos. E a Maria José pergunta o seguinte, ela é da Arquidiocese de São Paulo, da região Belém. Gostaria de saber se foi modificado o promultis na consagração, se não, o porquê. É a pergunta da Maria José. Maria José, houve um longo caminho de reflexão a respeito disto, onde entraram biblistas, especialistas, e hoje nós mantemos o por todos. Em primeiro lugar, porque Portugal já aprovou o seu missal, e Roma aprovou o missal português para Portugal e as outras conferências que eu acabei de citar, com esta versão da consagração por todos, mas também São João Paulo II, escrevendo aos sacerdotes, ele faz a teologia dos ritos da missa e, ao falar da consagração, ele defende, o próprio São João Paulo II, que a melhor versão na língua vulgar, na nossa língua, para este promultis do texto bíblico é justamente o por todos. Então, nós mantivemos também, e é assim que está sendo levado a Roma, o texto da consagração para o nosso futuro missal. Acabou de chegar uma pergunta aqui pelo YouTube, que você pode enviar, do Leandro Macedo. É verdade que a menção todos será substituída por muitos na narrativa da ceia do Senhor, elevação do cálice? É Leandro Macedo, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Leandro, então é aquilo que... Respondeu, né? Já respondeu. Está respondido. Atendido a Leandro Macedo. E tivemos, então, o Consistório, a Rede Vida transmitiu no sábado passado, o Consistório com a criação de novos cardeais, depois também a cobertura da missa no dia 30, na terça-feira. Dom Odilo, o que o senhor destacaria, o que fica assim, ficou mais na impressão do senhor deste encontro lá em Roma, com a presença do Papa Francisco? Bem, o Papa fez novos cardeais. Esse foi o fato. E no sábado houve, portanto, essa cerimônia. É sempre uma cerimônia interessante, bonita, significativa, também pelas pessoas escolhidas, né? Muitas vezes fora da lógica, mas o Papa Francisco tem uma lógica própria para escolher os cardeais, para que haja uma participação universal no colégio cardinalício e também segundo um critério missionário. Os lugares missionários mais recentes, eles também estão representados no colégio cardinalício. Isso ficou muito claro na escolha destes um pouco mais de 30 novos cardeais que foram então receber as insígnias cardinalícias no sábado, dia 27. Mas depois tivemos 2 dias de reunião com o Papa Francisco, no dia 29 e 30. Foram 2 dias muito bonitos, muito interessantes, de um clima muito fraterno, muito descontraído também entre os cardeais, o Papa sempre presente, em que refletimos, e era esta a proposta justamente para esses 2 dias, sobre a reforma da Cúria, a Constituição Apostólica Predicate Evangelium, para entender melhor o espírito que está por trás. O Papa estava também interessado em saber se havia dificuldades em relação àquilo que estava sendo proposto pela Constituição Apostólica. E eu acho que foram 2 dias muito bonitos, muito úteis, de um clima muito interessante e fraterno entre os cardeais, que é ocasião também para que os cardeais se encontrem, senão eles acabam se encontrando só na celebração da liturgia, depois cada um vai para o seu canto, enquanto ali, estando juntos na reflexão, eles também se conhecem entre si, o que também é importante.
Dom Anani. Eu creio que essa reunião dos cardeais, chamamos de consistório, além da criação dos novos cardeais no sábado, né? E aí foi um momento muito solene e público também, assim como a aprovação de 2 canonizações, né? Que também houve, então, que não é sempre que acontece nesse consistório, mas dessa vez também foi dessa forma. E a missa de conclusão, todo mundo pôde seguir, na terça-feira à tarde de Roma, depois do almoço aqui do Brasil. Mas durante os 2 dias, nós tivemos a oportunidade de conversar entre nós cardeais por grupos, vários grupos linguísticos, onde pudemos conversar sobre alguns aspectos, né, do documento sobre a reforma da Cúria Romana. E ali cada um expôs um pouco suas preocupações, as suas alegrias, as suas compreensões em relação a esse documento. E na plenária, normalmente aqueles que fizeram resumo, expunham aquele resumo daquilo que os cardeais conversaram nos vários grupos. Isso tanto na segunda-feira de manhã à tarde, como na terça-feira de manhã. Na terça-feira à tarde teve o assunto que foi justamente sobre o Ano Santo de 2025, né? Então não houve tempo de reunião mais particular, e sim mais partilhas e perguntas e tudo mais. Então houve uma oportunidade de reunião de grupos, reuniões na plenária, onde se aprofundou esse assunto da Predicato Evangelho. Eu creio que esse é o assunto principal, de poder partilhar, de poder verificar, né, como é que nós estamos compreendendo isso. Alguma coisa tinha que ser colocada em prática já antes do documento, e o documento selou tudo isso, né, para que pudéssemos ainda mais aprofundar. E aquilo que chama a atenção é que a cura está a serviço da evangelização, da missão, né? Tal ponto que, dentre as várias sequências, digamos assim, dos vários dicastérios, o primeiro é da evangelização, né? Então a grande preocupação que o Papa quis colocar é que toda a estrutura da igreja deve estar a serviço da missão, da evangelização. Claro, tem a fé, tem a questão social, tudo mais, como consequência, tudo mais. Mas é um pouco esses sinais que o Papa tem dado da importância disso tudo. E as nossas reuniões foram para isso, a gente conversar sobre isso, escutar um pouco as coisas. O Papa fazia pequenas intervenções, apenas alguns certos momentos, né, mas realmente é um momento de nós nos perguntarmos como é que nossas estruturas eclesiais também estão tendo a preocupação de ser o anúncio do Evangelho, a pregação, a missão, né, que é essa grande preocupação. De que forma que o pregar o Evangelho fomenta uma igreja mais missionária, mais evangelizadora, Dom Odilo? Bem, esse é um processo, né, que naturalmente não acontece por decreto, né, mas a Constituição Apostólica, ela dá os princípios, as linhas diretrizes que agora precisam ser colocados em prática, na medida em que nós, na igreja, não só na Cúria Romana, mas também nas nossas cúrias diocesanas, nos organismos de governo da igreja, até mesmo também na CNBB, nós levarmos em conta essas orientações dadas para o governo, digamos, geral da igreja, na Cúria Romana, nós estaremos, sim, priorizando a evangelização. Por outro lado, sendo organismo de serviço, o Papa destacou muito isso, que os organismos de governo, as nossas cúrias, assim por diante, são organismos de serviço para a evangelização e para a vida da igreja, a vida do povo de Deus, né, para o serviço da fé, da caridade, da esperança. E, por outro lado, que devem estimular aquele verdadeiro espírito eclesial que deve haver, né, que é o espírito de comunhão, né, na igreja, que deve se reinar a comunhão, mas também a igreja se manifesta como comunhão, não como partido, como dispersão, mas como comunhão em torno de Cristo, caminho, verdade e vida. Mas, por outro lado, se revela também como missão. A igreja é missionária, ela existe para a missão, e a igreja se revela como testemunho de caridade, testemunho de esperança, na medida que vive segundo o Evangelho, as virtudes, a vida segundo o Evangelho. Então, os serviços de governo da igreja
eles justamente devem favorecer toda esta vida, né, do povo de Deus, estar a serviço do Evangelho proclamado, Evangelho vivido, testemunhado. Nesse sentido, também esse serviço entra a sinodalidade, na questão de caminhar juntos, de escutar. Uma das perguntas, inclusive, que estava numa dos grupos, assim, foi sobre isso. Ou seja, como se pode fazer para ter esse diálogo entre os serviços da Cúria Romana e as dioceses, os bispos, tudo mais, de tal maneira que não seja tão necessário, muitas vezes, recorrer à Santa Sé para muitas coisas, que os próprios bispos possam resolver na sua própria diocese também. Essas questões de diálogo importante para que não se pese demais a organização e cresça ainda muito mais a evangelização e a missão. No sábado passado, na criação de novos cardeais, por exemplo, Dom Leonardo, Dom Paulo César, o Papa até citou o cardeal Vantuan nas palavras dele. O que os senhores destacariam da palavra do Papa sobre a missão do cardeal no sábado passado? O Papa Francisco usou palavras muito simples, partindo do Evangelho do dia, né? Evangelho do dia e da leitura do dia. Ele destacou, no momento, a necessidade justamente de dar o testemunho pessoal, né? Os cardeais, a partir da sua vida pessoal, de um amor sem reservas a Jesus Cristo e à Igreja, e assim testemunhar o Evangelho com toda a generosidade, com toda a força também da sua convicção, da sua doação à Igreja, doação da sua vida pelo Evangelho. O Papa usou aquela expressão bonita lá quando falou do fogo, né? O fogo do Espírito Santo, o fogo, vários tipos de fogo, né? Tem um fogo que queima, né? Um fogo forte, um incêndio que queima tudo, limpa, purifica, um fogo devorador. Mas tem um fogo, depois, um fogo lento, que cozinha, que ferve os alimentos. E tem um fogo que está debaixo da brasa. Muitas vezes não se vê, mas ele está ali. É um fogo importante, é um fogo que mantém o calor do dia a dia. E o Papa dizia, é o calor da fé cultivada na vida cristã, na família, na vida pessoal de cada um. Pode não aparecer fortemente, mas ele está aí. É o testemunho, o fogo do testemunho da vida cristã, animado pelo Espírito Santo, animado pelo Espírito do Evangelho. Eu achei muito bonita essa comparação, quando ele dizia, é deste fogo baixo, digamos assim, que está presente, que a Igreja tem muita necessidade. E, nesse sentido, mais uma vez, ligava a ideia também da sinodalidade, né? O Edivaldo Gomes pergunta pelo YouTube da Rede Vida se vai se falar algo sobre o ano eleitoral. Bom, tem a expectativa do lançamento de uma carta, né, de um comunicado, inclusive amanhã na coletiva pode ser falado algo sobre isso. Qual que é a expectativa? Dom Edmar, Dom Odilo, Dom Urani. Aquilo que a Igreja quer dizer ao povo brasileiro vai sair nesta carta ao povo brasileiro, porque era impossível nesta carta não considerar o momento eleitoral. Então, essa carta será divulgada e será o pensamento, então, do episcopado nesse momento de eleições e tudo mais. O que o Brasil está vivendo, então, uma palavra de esperança, de profecia, nós encontraremos nesta carta ao povo de Deus. Dom Gil, é preciso ter mais atenção no legislativo? Se fala muito, se pensa muito no executivo, na corrida eleitoral? Bem, é preciso lembrar que nós não vamos só votar para presidente, né? O presidente, sim, mas o Brasil não é uma monarquia onde o presidente é o único governante e não é uma ditadura. O Brasil é uma república e é uma democracia onde o presidente governa, mas apenas como presidente executivo, mas tem o legislativo, portanto, nós vamos ter que votar em senadores, em deputados federais, temos que votar em governador, em deputados estaduais, somos vários níveis de governo, todos eles têm importância, portanto, escolher bem os candidatos
que vamos preparar, enfim, indicar para que possam governar, fazer leis nos vários níveis, não só como presidente da República. Dona Ani, como é que deve ser a relação com os candidatos e depois com os eleitos, né? Seria bom também indicar para o pessoal que nos vê, ouve ou acessa, que essa Assembleia foi de grandes votações, né? Votação tanto para a edição típica do Missal Romano, Estatuto do CNBB, questão da catequese, todo o trabalho sobre a Ministério de Catequista, né? Tantas votações presenciais, além, é claro, dessas declarações todas que a igreja costuma fazer, sem ver quando desses momentos importantes. É claro que a responsabilidade da votação, da consciência de cada um, é escolher bem e depois continuar seguindo seu candidato, procurando também dar sua opinião em relação aos valores, né, do bem comum, da pessoa humana, que norteia nossas vidas, né? Para que nós possamos participar também da política, não só no tempo da votação, mas sempre. Né? Acho que está um pouco seguir as leis, seguir as votações que se fazem no Congresso Nacional ou mesmo no Estado. O Macedo pergunta o seguinte: o Brasil, tendo o maior episcopado do mundo e a segunda maior população católica do planeta, o Macedo descrevendo, tem uma representação proporcional no colégio cardinalício? Dom Odilo, responder ao Macedo, que manda aqui pelo YouTube. Não sei se esse é um critério, que tem que ter representação proporcional. Acho que não é um critério para o colégio cardinalício. Não é um critério. O Papa escolheu um cardeal para a Mongólia, que tem 1.500 católicos. Né? É importante que haja uma voz presente de uma igreja missionária num país onde são poucos os cristãos, mas que haja uma presença no colégio cardinalício daquela igreja missionária. Agora, o Brasil tem vários cardeais, né? Se fosse proporcional à Mongólia, o Brasil deveria ter 150 cardeais, se a Mongólia ter um, aí isso não tem cabimento. Por sinal, é o cardeal mais novo, né? Mais novo, menos idade. 46 anos. Padre Tiago Azevedo, Dorani, pergunta o seguinte para o senhor: houve oportunidade para que os cardeais se conhecessem de modo mais pessoal, especialmente os recém-criados? Padre Tiago Azevedo, para o senhor. Bem, os recém-criados, eles têm um encontro pessoal mais próximo, eles estão sempre juntos nas celebrações, na sacristia, tudo mais, algo assim próximo, né? A gente nós outros acabamos nos encontrando, né, na plenária, ou na reunião de grupo, ou no cafezinho, depende um pouco das coisas, ele tem as várias conversas. Não é que são muitos cardeais para se conhecer, não é que se encontra tudo ao mesmo tempo. Encontra-se com um, com o outro, alguns já conhecidos, outros novos, acabamos encontrando. Muito obrigado, queria agradecer a Dom Orani João Tempesta, cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, a Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, e a Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, explicando aqui sobre o Missal Romano. E obrigado a você, amigo telespectador. Você acompanha na sequência a Quaresma de São Miguel e logo depois uma entrevista exclusiva da nossa colega, nossa jornalista Luciana Martins, com um dos cardeais criados semana passada pelo Papa Francisco, Dom Leonardo Urgsteiner. Conversou com a reportagem da Rede Vida e você acompanha logo mais no especial. Rede Vida, o canal da família, liberdade para construir um mundo melhor.